Bom dia, este é o vídeo de apresentação da maleta de testes de disjuntores residuais da Engelogic modelo TDRE03. É uma maleta fabricada para gerar fuga ao terra para testes de desarme de disjuntores residuais. Identificação dos componentes. A maleta ela é composta por vários dispositivos que vão auxiliar na execução dos testes. Eu tenho um voltímetro digital que tem uma escala de 0 a 500 volts, tá? Um miliamperímetro digital que indica a corrente aplicada ao terra, tá? A fuga à terra, para poder fazer o teste de medição. Tenho um botão iluminado liga e desliga dos circuitos internos da maleta. Tem uma tomada de conexão de testes padrão ABNT 2 polos mais terra. Uma segunda tomada de conexão de testes de 2 polos mais terra padrão 6 horas, tá? Para tomadas e para circuitos polifásicos, tá? Tem um conector destinado ao terra externo do dispositivo, um dial de controle de potência de curto-circuito, potência em miliamperes que eu aplico ao terra, um botão iluminado para início e status de teste, tá? E fusíveis de proteção das tomadas das conexões de 100 a 230 volts padrão ABNT e 2 fusíveis para tomada de conexão 2P mais T para circuitos polifásicos. Tomada de teste padrão ABNT 2 polos mais terra, tá? Para testes em tomadas ou circuitos com essa classe de tensão, para uma ou duas fases, a gente utiliza essa tomada, que é um padrão ABNT, tá? Junto com a maleta vai um cabo de conexão para este ponto, tá? Padrão ABNT, tá? Aonde eu vou conectar na minha tomada e vou conectar na tomada de teste do circuito do DR. Tomada de conexão 2 polos mais terra padrão 6 horas para redes polifásicas com 1, 2 ou 3 fases mais terra, tá? A gente utiliza essa tomada padrão stack que tem comum no mercado, tá? Junto com a maleta a gente envia um cabo de conexão de teste, tá? Aonde a gente conecta em circuitos polifásicos, tá? A ponta desse cabo ela vai aberta, tá? Para o cliente poder conectar no plug padrão da sua empresa, tá? Então ela vai identificado o conector terra, tá? Com uma anilha de identificação na cor azul, e as duas fases L1 e L2, tá? Para conectar nos circuitos polifásicos com no mínimo 2 fases, 2 ou 3 fases. A maleta ela vem preparada com essa conexão adicional caso o usuário execute um teste com tomadas residenciais ou industriais, 2 polos mais terra, que não tenha terra ligado na tomada, né, que seria o pino central, ou em testes em circuitos trifásicos, onde o terra não esteja presente na tomada, ele deve utilizar esse ponto de conexão ao terra externo, tá? Então na maleta segue também um acessório que é um cabo de conexão ao terra externo. Ele em uma das extremidades ele tem uma garra jacaré para conectar a massa de aterramento externo. Essa massa de aterramento a gente pode classificar aí como por exemplo um chassi de um equipamento, uma estrutura metálica do barracão, um ponto de descida de para-raio de SPDA, tá? E em uma das extremidades o conector da maleta, tá?
Então é muito simples o encaixe. Encaixamos o conector, giramos para a direita até escutar um clique, tá? Ele já está conectado, aí basta fazer a conexão com o ponto de aterramento externo. Para desligar, desconectar, com o polegar a gente puxa a lingueta metálica para trás e gira para a esquerda, tá? Ele desencaixa e é facilmente desconectado. Procedimento de testes em redes monofásicas ou bifásicas com uma ou duas fases, padrão ABNT, utilizando a conexão de teste número 1. Com o cabo, a gente conecta a alimentação. A maleta pisca 4 vezes, indicando que o circuito está energizado. Eu devo, no nosso teste, demonstração, eu tenho a conexão de terra na minha tomada, tá? No ponto central. Então não é necessária a utilização do conector de aterramento externo, tá? Então eu energizo a maleta vai piscar 4 vezes, indicando que o circuito está energizado internamente, tá? Através do botão liga e desliga, eu habilito os circuitos internos da maleta. O voltímetro passa a indicar a tensão de rede e o miliamperímetro ainda não está indicando a corrente de fuga, tá? Eu giro o dial na posição mínima, tá? E vou apertar o botão de início de teste. Após pressionar o botão início de teste, a lâmpada vermelha pisca 2 vezes em intervalos a cada 2 segundos, indicando que o circuito de teste está energizado. A partir desse momento, é estabelecida uma fuga de corrente para o terra, da fase L1 da tomada para o terra externo, no ponto de aterramento inicial da tomada ou por esse conector. Através do dial, eu vou aumentando gradativamente a corrente de fuga para o terra. O amperímetro ele passa a indicar essa corrente, que no caso agora é 4,5 miliamperes. Nós estamos utilizando um disjuntor residual de 30 miliamperes, né, que é a classe de proteção para pessoas, tá? Então até 30 miliamperes o disjuntor ele não desliga, tá? Após esse limiar de 30 miliamperes, o disjuntor ele tem que se desligar. Ok? 30 miliamperes, o disjuntor não se desligou, a maleta continua energizada. Então ela indica um status de falha do DR. Então o DR não desarmou após 30 miliamperes, tá? A maleta, após o limiar de 30 miliamperes, ela aguarda um tempo de 500 milissegundos para validar o desarme do DR. Se ele não desligar, ela entra em status de falha, interrompe a fuga de terra para o circuito de aterramento, tá? E indica que o DR não está ok, tá? Com a lâmpada vermelha oscilando continuamente, tá? Novamente, para fazer o teste, eu vou gerar o dial e vou suprimir o status de falha e vou fazer o teste novamente. A lâmpada pisca 2 vezes, tá? Indicando que o teste está sendo realizado. Eu aplico a tensão de teste, a corrente de teste, gradativamente eu vou aumentando o dial para que eu possa 25 miliamperes, a maleta está ok, a tomada não, o DR não se desarma abaixo de 30 miliamperes. Após 30 miliamperes, 500 milissegundos, o DR não desligou, a maleta entra em falha, ok? Por que ela não está entrando em falha na demonstração? Porque eu estou utilizando uma tomada que não está protegida por um disjuntor residual, tá? Por isso que ela está desarmando. Agora eu vou fazer um teste com uma tomada protegida por disjuntor residual. Desligar a maleta, vou mudar minha conexão.
Novamente, ao energizar a maleta, ela vai piscar 4 vezes, indicando que o circuito está energizado internamente. Eu vou ligar o teste, a tensão da rede é demonstrada e minha corrente de teste ainda está zerada. Então, a partir do momento que eu vou aplicar o teste, já está gerando fuga de corrente para o terra. Eu vou aumentar gradativamente a corrente de teste. A maleta ela é autoalimentada, tá? Então a alimentação da maleta ela vem da própria tomada a ser testada. Então, com o desarme do disjuntor, a maleta se desliga, tá? E aí a gente tem um status que o disjuntor está ok. Vamos aumentar gradativamente. 20, 21, 22, 23. Com 24 mA, o disjuntor DR se desarmou e a maleta se desenergizou. Então a gente tem uma indicação de status ok do circuito ser testado. Caso a tomada a ser testada não possua conector terra, não possua o terra ligado ao conector central, é necessário a utilização do ponto de aterramento externo, tá? Então eu vou demonstrar. A maleta se liga, tá? A tensão é demonstrada e eu vou habilitar o teste. O teste está habilitado, o circuito de fuga para o terra é energizado. Porém, ao girar o dial, a gente nota que não tem corrente de fuga. Por quê? Porque a tomada testada, ela não tem o terra conectado no ponto central da tomada, tá? Então aí é necessária a utilização do conector de aterramento externo, tá? A partir do momento que eu coloque o conector, nesse caso eu tenho que utilizar o conector, o cabo acessório para conexão com terra externa, tá? Para conectar o cabo, a gente deve desligar a maleta, tá? Encaixamos o cabo, ok? Agora a gente pode fazer ligação novamente, tá? Vamos ligar o teste, ó. Você vê que ele aparece, ele já tem um circuito de fuga para o terra, tá? Então, caso não tenha terra na tomada, eu preciso desse cabo adicional, tá? Uma outra nota de utilização da conexão 2 polos mais terra para tensões entre 100 e 230 volts é a conexão em redes de 127 volts, onde eu tenho uma fase e um neutro, tá? A maleta ela polariza a fase L1 com o terra para poder gerar a corrente de fuga. Caso a tomada esteja polarizada com o neutro na posição L1, que é o pino mais à esquerda, não será possível a geração de corrente de fuga para o terra, tá? Nesse caso, o neutro está polarizado na posição L1, a maleta ela também vai funcionar, porém a gente não vai conseguir gerar corrente de fuga para o terra, tá? Vou fazer uma simulação. Ó, eu não tenho geração de corrente porque o neutro está polarizado no L1. Isso só acontece em redes monofásicas, com uma fase e um neutro. Redes com 2 fases, isso não acontece. Então, para correção desse problema, o usuário deve inverter a conexão do neutro, do L1, aplicar o fase no L1. Isso a gente inverte simplesmente a conexão da tomada de teste, tá? Ou quando a gente polariza a tomada de terra para o fase, sempre está no L1, ok?